Quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez separados, mas unidos em espírito, porque assim nos permite cuidar da saúde da igreja do Senhor, do povo que tem buscado a Deus, e nós temos obedecido aquilo que os governantes nos passaram, como as regras que devemos tomar para cuidado das pessoas. Eu quero começar esse culto agradecendo a Deus, dizendo que realmente é uma falta muito grande nós estarmos juntos, poder nos saudarmos pessoalmente, poder ver o irmão chegar, ver o irmão partir. Isso faz muita falta, mas eu creio que tudo está no controle do nosso Deus e haverá o tempo que poderemos, se Ele assim permitir, estarmos reunidos novamente para a glória dEle. Vamos orar e vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor tem sido extremamente misericordioso para com todos nós. Nós não merecemos, Senhor Deus, nada do que está acontecendo, Senhor Deus, dessas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, do Teu amor sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós não somos merecedores disso, mas o Senhor resolveu, na Sua infinita misericórdia e graça, nos derramar o perdão, o Seu amor, a Sua salvação que é em Cristo Jesus, o Seu cuidado, Senhor Deus. Nós vivemos um tempo aqui que muitos podem estar querendo murmurar contra Ti, blasfemar contra Ti, mas nós sabemos, Senhor Deus, que tudo que ocorre está no Seu consentimento e haverá um fim proveitoso. Senhor Deus, eu creio que o Senhor tem trabalhado nos corações daqueles que Te amam, Te desejam, e essas pessoas têm sido confortadas no Senhor a viver de maneira diferente, até que o Senhor permita que nós estejamos novamente congregados. Senhor Deus, pessoas estão passando por dificuldades, pessoas estão passando por dificuldades financeiras, pessoas estão com problema desta epidemia diretamente atacando os seus familiares, outros já partiram com essa epidemia, Senhor Deus, mas nós pedimos o Teu consolo, o Teu conforto e a Tua salvação sobre aqueles que ainda estão vivos, Senhor Deus, que eles possam Te conhecer através da Tua palavra, Senhor Deus, que o Senhor possa se revelar a eles, Senhor Deus, e que vidas possam ser salvas no nome do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós temos que ser gratos por todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. E é muito difícil a gratidão num momento como esse. Então molda os nossos corações, transforma os nossos corações, muda, Senhor Deus, a nossa perspectiva de pensamento, Senhor Deus, para que seja uma perspectiva bíblica, Senhor Deus, onde nós devemos dar graças em todas as coisas e ter uma vida de ação de graças, uma vida de louvor ao Senhor, uma vida de alegria em Cristo Jesus. Os nossos corações são confortados diariamente pela Tua palavra, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. E nós queremos Te agradecer e pedir perdão, porque temos pecado contra o Senhor, temos andado de maneira diferente daquela que a Tua palavra requer, e nós pedimos, Senhor Deus, direcione as nossas vidas de acordo com a Tua verdade. Senhor Deus, visita o irmão que está enfermo, a irmã que está enferma, Senhor Deus, que ele possa ser curado no nome de Jesus, e que o Senhor permitir que ele ainda caminhe um pouco na enfermidade, Senhor Deus, que ele possa experimentar o Teu amor, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que esse culto hoje seja um culto para louvor da Tua glória, que a Tua palavra seja ministrada pelo Teu Espírito Santo e que os nossos corações possam ser trabalhados pelo poder da palavra. Senhor Deus, tenho pecado contra Ti, temos pecado contra Ti como igreja, mas queremos hoje, Senhor Deus, que o Senhor nos confronte e nos conforte pela Tua palavra, e é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo de número 4. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 4 até o versículo de número 10. Pelo contrário, em tudo, recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido,
na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Glórias ao Senhor. Meus irmãos, quando nós vivemos um momento tão tenso como esse que temos passado, nós muitas vezes nos esquecemos daquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nós nos esquecemos da prioridade que é Cristo sendo visto através do nosso viver, do nosso testemunho diário, através do nosso estilo de vida, e muitas vezes nós pioramos ainda essa situação quando damos um testemunho equivocado da palavra do Senhor. Outras vezes nós temos a oposição, como Paulo aqui tinha, que Paulo era muito questionado pelos falsos profetas, de que na verdade ele não era um apóstolo do Senhor, mas ele era um impostor. E Paulo então vem aqui defender a autenticidade da sua vida em Cristo Jesus, e o texto ele tem um título muito interessante, que é a abnegação de Paulo. Aquilo que Paulo deixou, aquilo que Paulo desprezou para poder amar a Cristo ainda mais através de uma vida coerente com a verdade do Senhor. Nós muitas vezes estamos com o foco no problema e nós nos esquecemos que o Senhor nos chamou para alguma coisa infinitamente maior. É interessante que esse chamado do Senhor não garante que nós tenhamos uma vida fácil, que nós tenhamos uma vida de acordo com aquilo que sonhamos para a nossa família, para os nossos filhos. Muito pelo contrário, muitas vezes nós seremos até injuriados, perseguidos, como o texto diz aqui, mas nós vamos rompendo em fé pela verdade do Evangelho e pelo poder de Cristo Jesus. O que passa no seu coração nesses momentos difíceis? O que passa no seu coração nesses momentos de dor? Famílias estão perdendo os seus queridos com essa enfermidade que está assolando não só o Brasil, mas todas as nações, e pessoas se desesperam, pessoas estão criticando o governo na internet, pessoas estão dando o seu grito, como deveriam estar as coisas, como deveriam ser as decisões. Outras pessoas estão totalmente desequilibradas e expressando o seu desequilíbrio através dos meios de comunicação. Mas e você que se diz crente no Senhor Jesus, como está a sua vida nesse momento? Há equilíbrio? Há sustento do Senhor na sua vida? Há sustento na palavra? Há descanso e prazer e alegria no Senhor? O que está acontecendo com o seu testemunho nesse tempo difícil? Meus irmãos, a abnegação do verdadeiro servo de Deus. Nós temos ali a facilidade de bater no nosso peito em qualquer lugar e falar: eu sou um cristão, eu pertenço à igreja do Senhor, eu nasci de novo, eu fui salvo pela graça, pela misericórdia do nosso Senhor Jesus. Mas será que nós vivemos dessa maneira? Será que a abnegação da nossa vida pelo amor à causa tem sido evidente? Será que as pessoas têm notado que nós desprezamos muitas coisas por amar a Cristo? Eu quero aprender algumas coisas nesse texto, e o primeiro aprendizado que eu tiro é: nós devemos afirmar o nosso chamado por meio de nossas vidas íntegras. Meus irmãos, a integridade quer dizer inteiro. Não adianta eu dizer eu sou de Jesus, mas a minha vida não corresponde. Também o oposto não é uma verdade. Eu não vou conseguir o favor de Deus, eu não vou conseguir a salvação sendo íntegro. Mas a característica de um homem e uma mulher salvos no Senhor é uma vida de integridade. Meus irmãos, quando Paulo diz aqui, ele diz: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Cristo, na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, por amor não fingido.
Interessante que Paulo nos dá aqui algumas características. A vida do crente, certamente, ela passará por provações. Nós temos o costume de mostrar se somos crentes do Senhor, se somos realmente os soldados de Cristo Jesus, se participamos desse exército chamado o exército do Deus vivo, pelas nossas reações durante as provações. As provações, certamente, elas vêm, e elas vêm em tempos que nós não esperamos. Ninguém deseja que a sua família passe por uma provação, o seu filho passe por uma luta, ninguém deseja isso. Mas nós sabemos pela palavra que elas virão. E agora que nós vivemos um tempo de provação, e um tempo que generalizou não só o Brasil, mas todo o mundo, nós vamos encontrar diversos tipos de reações. Qual a sua reação diante das provações? Paulo aqui, ele tinha provação de ser injuriado, de ser difamado, de ser chamado de impostor, de as pessoas tentarem envergonhar e menosprezar Paulo. E ele continuava firme. Por quê? Porque ele sabia que no mundo ele teria aflições, mas ele haveria de ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo, e ele certamente venceria também. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós conseguimos passar pelas provações. Mateus capítulo 5, ele nos diz algo maravilhoso nos versículos 11, 12, 10 e 11. Olha o que diz a palavra. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Meus irmãos, a vida de Paulo não era fácil. Era uma vida difícil, uma vida cheia de complicações. Paulo ele passou por diversas provações e ele cita algumas aqui. Se nós fôssemos até o capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, e nós veríamos ali que ele passou muito mais. Embora ele tinha ali a tradição, embora ele já fosse participante, ele fosse herdeiro do judaísmo, ele fosse da tribo de Benjamim, ele passou por lutas, ele não considerou isso em primeiro lugar, muito pelo contrário, Filipenses diz que ele refugou tudo isso por algo melhor, que é viver para Cristo Jesus. Então essa posição que ele tinha dentro do povo de Deus, que era uma herança, uma descendência de Abraão, ele considerou tudo isso como nada. E ele começa a dizer, fui 3 vezes fustigado com vara, apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite passei na voragem do mar. E ele começa a enumerar quantas lutas ele vivenciou. Meus irmãos, ele participa disso com paciência, diz a palavra. A paciência é o fruto do Espírito, é o fruto do Espírito que vem nos trazer o quê? Essa paciência. Ele sabe que há um projeto de Deus, há uma circunstância que Deus permite. Se você vê Jó passou por uma luta, depois Jó foi afrontado pelos seus 3 amigos, depois veio uma quarta pessoa que começou a afrontar Jó, e o Senhor disse, olha Jó, você vai orar por essas pessoas, porque é através da sua oração que eu vou derramar perdão. E Jó, depois de viver todo aquele momento difícil, ele falava, olha, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E diz que enquanto Jó orou pelos seus amigos, vamos dizer assim, o Senhor restituiu a vida dele e tudo aquilo que ele tinha. Eu quero que você entenda, a paciência é a característica do salvo. E a palavra continua dizendo também a pureza, a separação, a santidade, a não contaminação com este mundo. Quantas vezes a palavra nos exorta a não nos contaminarmos com esse mundo, a nossa vida ser separada para o Senhor, uma vida digna de viver em Cristo Jesus, de caminhar em Cristo Jesus. A igreja precisa chamar para si essa responsabilidade. Nós temos que andar com uma geração pura no meio de um mundo impuro, porque o Senhor nos requer isso. Nós não podemos ser adulterados. Nós temos visto hoje, as pessoas dizem, eu sou cristã, mas o testemunho mostra que elas são totalmente adulteradas, totalmente misturadas com o mundo, com a perversidade, com os padrões terríveis, podres desse mundo. E a palavra ainda fala também que ele caminharia na verdade. Meus irmãos,
A palavra da verdade é Cristo Jesus, é a palavra. Nós não podemos, de maneira alguma, viver o chamado para as nossas vidas e ser íntegros sem a palavra de Deus. A palavra de Deus nos transforma em homens inteiros. Por quê? Porque ela vai tratar os nossos corações, vai lapidar os nossos corações, para que nós sejamos imitadores de Cristo. Nós precisamos de ver isso hoje. Não homens que declaram que são crentes, mas homens que mostram pelo seu viver íntegro que são pertencentes ao Deus vivo, santo e poderoso. Não são regras de uma igreja que transformam você num homem crente. Não são regras de vestuário que transformam você num homem crente. É o lavar regenerador do sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário é que faz um homem totalmente diferente. Um homem que anda na verdade, na pureza, com paciência, ele passa pelas provações. Como está a sua vida? Você está se queixando dessa provação que o mundo atravessa? Ou você tem sido uma referência de luz, um padrão que está acima dos demais porque vive Cristo Jesus? Eu aprendo também que o poder de Deus é quem nos leva adiante em santidade. Olha o que diz aqui no versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas e quer defensivas. Meu irmão, é o poder de Deus, é o Evangelho. E o Evangelho, quando regenera um homem, ele impulsiona esse homem a viver segundo o caráter de Cristo. É interessante que Deus faz uma obra completa no coração que ele salva. Você muitas vezes fala, aquele cara é da igreja, mas ele faz isso. Ele é da igreja, mas não da igreja verdadeira, da igreja invisível. Ele é de uma denominação visível. Mas há uma igreja invisível que nós não sabemos quantos são e nem quais são, que são os verdadeiros lavados pelo sangue do Cordeiro, que vivem para a glória do Senhor. E a vida desses homens, ela é tomada pelo poder de Deus, e o Senhor os leva em santidade. Uma vida de justiça é uma vida de retidão na palavra de Deus. Meus irmãos, o quanto você se importa que o seu testemunho seja real com a palavra de Deus. O quanto você se importa de, antes de dar uma resposta, consultar na palavra de Deus se essa resposta é pertinente, transforma você num homem realmente apegado aos valores bíblicos. As pessoas estão totalmente perdidas, não há a justiça na vida das pessoas, não há a retidão. Diz a palavra que Jó era um homem justo, temente a Deus, que se desviava do mal. Jó tinha uma vida de retidão no Senhor. Retidão no Senhor é uma vida de acordo com os padrões do Senhor e não os nossos. Nós não podemos colocar o achismo. Eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, nós temos que conferir na palavra de Deus. E esse deve ser o nosso padrão. A retidão está na palavra de Deus e não fora da palavra de Deus. A palavra de Deus é vida para nós. E de Gênesis e Apocalipse é o que nós temos para conhecer o nosso Deus e para viver de acordo com o que Ele espera que nós vivamos. Porque é a palavra. Meus irmãos, o quanto você tem amado a justiça. Nós temos as armas que o Senhor nos dá. Nós temos a espada que é a palavra. A espada que penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medula, está apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é apta, ela é eficaz, ela é viva. Esta palavra, ela não é desatualizada, ela é mais atual. Já dizia o pregador, que ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Billy Graham, se não me engano, ele dizia desta maneira. E as pessoas têm rejeitado a palavra de Deus. Elas têm deixado a palavra de Deus como um detalhe. Muitos pregadores colocam a palavra de Deus como um detalhe, que ela não é realmente a palavra de Deus. Ela é um livro sagrado. E não é isso. A palavra é Cristo. Cristo é a palavra. E Ele nos fala. E esta palavra é viva, porque ela nos fala. É o autor trabalhando os nossos corações. É o autor vivendo através do seu Espírito Santo em nossos corações e nos levando a ter uma vida de acordo com a sua vontade. Mas é também o escudo da fé. Então
Então nós temos uma arma de ataque, que é a espada, mas nós temos uma arma de defesa, que é o escudo da fé. Com ele nós podemos apagar todos os dados inflamados do inferno. Meus irmãos, nós precisamos mergulhar no poder de Deus, e o poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho, ele completa o homem, o Evangelho, ele transforma o homem, o Evangelho, ele transporta o homem em segurança, ele dá uma vida em segurança. E as igrejas hoje, elas deixam o Evangelho e colocam temas que vão acariciar o coração de pecadores, sendo que a única coisa que pode libertar um homem é o Evangelho. Meus irmãos, eu aprendo também que independente das circunstâncias, permanecemos leais ao Senhor. Versículo 8, ele nos traz isso: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Olha que maravilha. Paulo, apesar de ser atacado em todos os instantes, ele permanece leal ao Senhor. Meus irmãos, como você tem praticado a sua lealdade ao Senhor? Você tem sido verdadeiro em toda e qualquer circunstância? Eu tenho notado que as pessoas ainda estão dentro de um casulo de pecado, muitas vezes, e elas não conseguem sair daquilo. Ou elas têm um baú de pecado que elas falam: nessa área eu não quero mudança. E nós precisamos de mudança em toda a área. Nós precisamos ser verdadeiros em toda e qualquer circunstância. E isso vai mostrando o nosso caráter, vai mostrando a nossa vida, vai mostrando o padrão que vivemos para a glória do Senhor. Eu quero que você examine a sua vida diante da palavra. Meus irmãos, nós não podemos ser controlados pela situação. Nós temos que ser controlados pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, agora nós estamos chegando à época que nós temos que entregar as nossas declarações de imposto de renda. Você é íntegro ao fazer isso? Você diz toda a verdade? Você declara todos os seus ganhos? Eu estou dando um exemplo, mas poderiam ser inúmeros. O que na sua vida tem segurado você? O que na sua vida tem feito que a situação te controle? Você não pode ser controlado pelas situações. Nós temos que ser controlados pelo poder de Deus. E um homem controlado pelo poder de Deus é um homem que marcha. E ele marcha com ousadia para levar aquilo que ele foi chamado a levar, que é a palavra, é o Evangelho da graça. É Cristo restaurando o homem pecador com um Deus santo e poderoso. Meus irmãos, o que acontece hoje com o povo chamado povo de Deus? É um povo que tem negociado valores. Ele tem falado assim: olha, a palavra mas não é bem assim não. Nós não podemos cair nesse erro. Nós precisamos ser totalmente verdadeiros em qualquer e toda circunstância. Homens e mulheres que buscam as respostas na palavra de Deus. Nós não podemos tentar mudar a verdade do Senhor. Nós não podemos interpretar a nossa própria maneira a verdade do Senhor. Nós precisamos de vida santa. Para isso, nós precisamos de discernimento do Senhor, para entender o que Ele espera de nós, através da maravilhosa palavra de Deus. Muitas pessoas falam: olha, eu não entendi, eu abandonei de ler. É interessante que o trabalho a gente não abandona quando a gente não entende, né? A gente vai, ajeita um modo de aprender, porque senão a gente perde o emprego. Um aluno, quando não está aprendendo, o pai vai, faz um sacrifício, paga uma aula particular para que ele aprenda, porque não quer que o filho perca. Mas então nós desistimos da palavra de Deus, a única verdade absoluta, e então nós tentamos mudar a verdade para que a palavra se encaixe a nós. Nós não queremos nos encaixar na palavra do Senhor. Ela que precisa nos moldar, não nós precisamos moldar a palavra do Senhor. Eu aprendo também que o mundo nos ignora por muitas vezes, porém somos conhecidos por Deus. Como desconhecidos, versículo 9, e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos. O mundo nos ignora, mas Deus sabe quem nós somos. Meus irmãos, uma pessoa me perguntou: será que o Senhor sabe o dia da minha morte?
E eu estava lendo, o que me passou à mente na hora foi o Salmo 139. E eu falei para essa pessoa, leia o Salmo 139. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. É interessante que nós achamos que nem Deus sabe o dia que nós partiremos. A palavra diz que está tudo determinado. Ele nos conhecia, nós éramos substância informe. A soberania, o governo do nosso Deus é absoluto. Nada foge do seu controle. O mundo pode nos ignorar, mas Ele não. Ele conhece cada detalhe das nossas vidas e Ele sabe do nosso labor, Ele sabe da nossa luta, Ele sabe da perspectiva do nosso coração, como nós temos enxergado toda a situação, Ele sabe. O Brasil está travado pelo medo. As pessoas estão paralisadas pelo medo. Mas nós não podemos ter medo. Isso não quer dizer que nós vamos desrespeitar as autoridades. Não, não estou dizendo nada disso. Mas nós temos que ter uma confiança que mesmo obedecendo às autoridades, mesmo fazendo aqui essa contenção dentro das nossas casas, se nós formos pegos por essa enfermidade e essa enfermidade nos levar ao óbito, nós estaremos voltando para a casa do nosso Pai. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós somos peregrinos em terra estranha. Há uma Canaã celestial que o Senhor foi preparar para nós. E nós estudamos isso. João capítulo 14. E eu queria que você entendesse isso. O medo não pode estar reinando no seu coração. Ah, mas e se o meu filho morrer? Bom, seu filho pode morrer também com essa doença. Mas eu pergunto, o quanto você tem falado de Jesus para o seu filho? O quanto você tem testemunhado de Cristo para o seu filho? Nós vemos hoje casais dentro da própria chamada igreja do Senhor, que quando seus filhos olham para o comportamento dos casais, os seus filhos ficam com uma perspectiva totalmente diferente do que é a palavra. Eles ficam sem entender porque o comportamento não reflete Cristo Jesus na vida dos pais. E os pais estão preocupados se seus filhos vão morrer por uma doença. E eles deveriam estar preocupados se seus filhos vão morrer sem Cristo. E é interessante. Eles se preocupam muito mais com a vida de seu filho aqui, que no máximo vai a 80 anos, segundo a palavra, 70, 80, o que passa disso é câncer e infarto, do que com uma eternidade, que dizer, não tem fim. E ela pode não ter fim nos céus, mas ela pode não ter fim no inferno com o diabo e seus anjos. E a preocupação dos pais está aqui. Os pais querem dar o tênis de marca para o filho, a calça de marca para o filho, o chapéu de marca para o filho, a camiseta de marca para o filho, mas não levam os seus filhos na escola bíblica dominical. Não leem a Bíblia e explicam para os seus filhos quem é Jesus. Não dão um bom testemunho para os seus filhos. Muito pelo contrário, um testemunho confunde os filhos. Os filhos falam, olha, se ser cristão é isso que os meus pais são, eu detesto ser cristão. Eu não quero seguir esse Deus. Como está a sua vida com Deus? O mundo pode nos ignorar, mas nós somos conhecidos por Deus. Deus, quando Ele mostra para o diabo o seu servo Jó, Ele fala, olha, meu servo, aquele ali, ó, bom, íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Aí o diabo fala para o Senhor, ele é assim porque o Senhor deu para ele riqueza, deu filhos, deu tudo. Ele falou, pode tocar em tudo isso. Jó perdeu num dia todos os seus bens, seus 10 filhos, e Jó adorou o Senhor. E o diabo voltou perante Deus e falou, ele está assim porque ele tem saúde, deixa eu tocar na pele dele. O Senhor falou, pode tocar na pele dele, só não pode matá-lo. Quer dizer, Deus tem o cabresto ali para o diabo. E o diabo vai lá e toca na vida de Jó. E diz que Jó, então, é tomado por feridas da planta dos pés ao alto da cabeça. A mulher de Jó manda que Jó amaldiçoe o Deus dele e morra. Mas Jó falou, recebi do Senhor o bem, não receberia porventura o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, então, ele inspirava para os seus filhos. O que é ser temente a Deus? Diz a palavra que Jó, ele levantava de madrugada, ele oferecia o sacrifício, porque Jesus ainda não tinha vindo como homem, né? E ali era sacrifício de animal, e diz que Jó sacrificava e orava e pedia perdão, porque se porventura os seus filhos tivessem pecado. Hoje os pais dormem e nem oram pelos seus filhos. É terrível isso.
eu quero chamar a tua atenção. Nós podemos ser ignorados por esse mundo, mas nós somos conhecidos por Deus. E esse é o grande problema para muitos de nós, ser conhecidos por Deus. Porque nós podemos ter uma aparência de anjo aqui fora, mas ser demônios dentro das nossas casas. Meus irmãos, eu quero concluir esse estudo bíblico dizendo o versículo, recitando novamente o versículo de número 10, 2 Coríntios 6:10. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Meus irmãos, passamos por dores, sofrimentos e ao mesmo tempo somos alegres. Eu não sei se você notou quanto Deus tem sido misericordioso para com as famílias cristãs. Você notava quanto tempo talvez vocês não sentavam numa mesa de refeição junto? Você se lembra quanto tempo vocês passavam um dia inteiro dentro de casa com os filhos, com a esposa, com a família? Você tem uma lembrança disso antes desse coronavírus? Você tem uma lembrança de você agora não estar pensando em adquirir roupas, sapatos, bens, bijuterias, pulseiras? Você nota que nós não precisamos de nada disso? Você nota que nós temos uma refeição alegre hoje durante essa pandemia, porque nós estamos todos reunidos no mesmo tempo para encher a nossa mesa de pessoas, que coisa que no dia normal nós não conseguimos, cada um tem um horário. Você nota que nós precisamos de muito pouco para viver? Você nota que a televisão não tem nada para te encher o coração durante esse tempo de pandemia? E você tem que chamar os filhos, a esposa, e conversar, e brincar com as crianças, e interagir? Você notou isso? Você notou a misericórdia de Deus nessa pandemia? Nós não precisamos de nada do que nós temos, quase, muito pouco. Você nota que quando você não pode sair para comprar alguma mistura, como diz lá na roça, né? Você faz um arroz, um feijão e um ovo frito ali, e vocês estão alegres numa mesa? Há quanto tempo não acontecia isso nas nossas vidas? Precisou que o Senhor intervisse para que nós pudéssemos sentar juntos à mesa. Precisou que o Senhor intervisse para nós notarmos que nós não precisamos de tudo que temos e de tudo aquilo que temos corrido atrás, porque as famílias estão se destruindo por correr atrás de coisas. As pessoas estão trabalhando em 1, 2, 3 empregos para poder comprar coisas que não são de primeira necessidade. Meus irmãos, eu estava com a viagem marcada justamente quando o governo proibiu de viajar. Eu tinha 10 dias para ficar fora, num lugar que eu e minha esposa amamos. Estamos aqui, sem problema algum, louvado seja o nome do Senhor, e nada disso pode frustrar nosso tempo, porque Deus controla todas as coisas. E Deus nos fez agora uma família, e nós estamos juntos no mesmo local. E isso é maravilhoso demais para nós mencionarmos. Se você notar, isso não aconteceria se não fosse por essa pandemia. E eu não quero que ela ocorra. Eu estou dizendo que como Deus é glorificado em meio à situação. Meus irmãos, passamos por dores e sofrimentos e ao mesmo tempo somos alegres. A palavra diz aqui, pobres porém ricos, enriquecendo a muitos, porque nós levamos a mensagem da graça. Nós levamos a segurança que nós temos em Cristo Jesus. Nós levamos aquela mensagem que o mundo não pode dar. Olha, fique tranquilo, Deus governa, Ele reina. E Ele pode te dar a salvação. Olha, e se vier o pior, que é o óbito de algum de nós, não se entristeça, porque partiremos para a glória do Senhor. Será que a igreja entende isso? Será que nós entendemos que estar com Cristo é infinitamente melhor? E ele continua dizendo, e essa frase para mim, ela vem trazer algo maravilhoso. Nada tendo, mas possuindo tudo. Meus irmãos, ainda que você tenha algumas coisas, isso na verdade não te pertence, você vai deixar tudo aqui. Mas você tem desfrutado da palavra do Senhor. Você tem desfrutado
do alimento dos céus, do pão que desce dos céus. Você tem desfrutado de uma comunhão que o mundo não compreende, mas é uma paz que excede o entendimento humano em toda e qualquer circunstância. E esse desfrutar só acontece naqueles que estão salvos em Cristo Jesus. E eu quero que você entenda isso. Não temos nada, mas temos tudo. Porque nós só temos tudo em Cristo Jesus. Nós podemos ter toda a riqueza dessa terra, mas só encontraremos tudo realmente em Cristo Jesus. Porque a riqueza dessa terra vai ficar nessa terra. Mas Cristo é eterno. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Eu queria que você pensasse. Paulo, ele deixou muitas coisas para ter as melhores. Que é uma vida para o Senhor, ganhar almas para Cristo Jesus e depois ir para a glória do Senhor. E nós estamos pensando em edificar aqui nesta terra. Quanto tempo nos resta? Será uma hora? Um dia? 10 anos? 20 anos? 30 anos? Mas isso é tudo. E depois? Que a nosso coração descanse no Senhor. Que tudo na sua vida seja Cristo. Que tudo na sua vida seja Cristo. Eu quero orar pela sua vida e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te louvar e te bendizer porque o Senhor é maravilhoso demais, Senhor Deus. Nós não merecemos sequer meditar num texto da Tua palavra. Tu és um Deus santo, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. O mundo não entende, mas o Senhor governa sobre todas as coisas. E nós sabemos que essa pandemia ela vem trazer juízo de Deus também, Senhor Deus. Senhor Deus, vem trazer juízo porque o mundo tem rejeitado a Tua verdade, o mundo tem voltado as costas. E o pior, a geração chamada geração evangélica tem rejeitado o Deus vivo e poderoso. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Coloca os nossos corações para Te adorar, Senhor Deus. Transforma os nossos corações, Senhor Deus. Nos dê segurança, Senhor Deus. Nós pedimos o livramento dessa pandemia, nós pedimos o livramento, Senhor, nós pedimos um remédio para essa doença, Senhor Deus. Nós pedimos a Tua intervenção para que essa pandemia seja afastada aqui desse mundo, Senhor Deus. Mas se o Senhor resolver que isso não vai acontecer, nós pedimos a fidelidade, o zelo, a verdade em nós, Senhor Deus, para que possamos suportar toda e qualquer adversidade, glorificando, Senhor Deus, sendo cheios do Teu Espírito, Senhor Deus, sendo cheios do Teu amor e sendo cheios da alegria que só o Evangelho pode dar, Senhor Deus. No nome de Jesus, Senhor Deus. Senhor Deus, vem conosco, Senhor Deus. Não nos deixe por um só segundo, Senhor Deus, tomarmos decisões sem a Tua permissão, Senhor Deus. Faz um milagre no coração dessa igreja. Aviva essa nação, Senhor Deus. O Brasil precisa de um avivamento, Senhor Deus. O Brasil, ele está com os valores trocados, Senhor Deus. Ele trocou o bem pelo mal e o mal pelo bem, Senhor Deus. Isso é terrível. Nós sabemos que isso é pertinente para que o Senhor envie juízo mesmo, Deus. Muda a situação do nosso país, Senhor Deus. Converte essa nação chamada Brasil, Senhor Deus. Transforma, Senhor Deus, essa nação para a glória do Teu santo nome. A finalidade da nossa vida é adorar o Senhor. Tudo, Senhor Deus, até quando Jesus foi na cruz, é para glorificar o Senhor. Quando nós fomos salvos, é para a glória do Senhor. Quando nós saímos à rua, deve ser para a glória do Senhor. E tudo que nós comemos, bebemos, falarmos, deve ser para a glória do Senhor. Então, vem, Senhor Deus, conduz a nossa vida em santidade, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que o eterno Deus te abençoe, que você possa ter uma noite de descanso na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.